Bom, o Quem Ganhou Mais de hoje traz um confronto que já foi final de Campeonato Brasileiro e já marcou uma grande goleada vascaína lá em 2001 com o show de Romário e o Rogério Ceni sendo vítima de 7 gols do Vasco da Gama no meio de São Januário, que amanhã Vasco e São Paulo se enfrentam. Vem comigo para mais um Quem Ganhou Mais. Os times se enfrentaram em 103 jogos, sendo 37 vitórias para o Vasco, 28 empates e 38 vitórias para o São Paulo. Como eu posso dizer, é um confronto muito equilibrado para o nosso G12 brasileiro. Né? É um confronto secular que teve definições. Na verdade, o São Paulo por muito tempo foi dado como freguês, né, do Vasco. E é muito interessante esse equilíbrio que amanhã o Vasco pode empatar de vez no confronto histórico e que é muito importante, porque o Vasco ano passado em São Januário perdeu de bobeira para o São Paulo, sendo que o Vasco vendo uma crescente, né? São Paulo depois cresceu após aquela vitória. O Vasco, que ano passado ganhou no Morumbi, curiosamente, deu um show no São Paulo e foi arrasado pelo São Paulo em São Januário. Agora é hora da revanche, agora é hora da virada e o Vasco tem que se encontrar no campeonato. Esse jogo é perfeito. São Paulo vem meio mais ou menos, sabe? Que o time que não emenda uma sequência de vitórias. O Vasco já emendou uma sequência de vitórias, agora está emendando uma sequência sem vitórias. E agora é hora de acabar com isso e botar a cara a tapa, ter vergonha na cara e ganhar o jogo pra cima deles. Aproveitando o gancho do confronto histórico, em São Januário são 54 jogos. Desses 54 jogos, 203, 24 são com vitórias do Vasco, 15 são empates e 15 são vitórias do São Paulo. Isso nos traz, o Vasco tem uma larga vantagem em casa. Recentemente, bem também, mas o São Paulo tem se acostumado a não perder em São Januário. Então o Vasco tem que voltar a fazer o Caldeirão, a torcida tem que voltar a fazer o Caldeirão ferver para fazer o Vasco ganhar desse mais um gigante, cujo o Vasco tem bons retrospectos, né? O Vasco tem bom retrospecto com o São Paulo e tem bons retrospectos contra os times grandes esse ano e no Campeonato Brasileiro recente, tanto que você vê, o Vasco não perdeu para Cruzeiro, não perdeu para Grêmio, não perdeu para Fluminense, não perdeu para Palmeiras. Foi dar mole contra Coritiba, Remo, Botafogo, Audax italiano. E isso que não pode se repetir. Tem que ser foco total, porque o São Paulo é um time que está em cima da tabela e o Vasco tem que encostar lá em cima. Tem que perder essa alergia a partir de cima da tabela. Nos últimos 5 jogos, temos 2 vitórias do Vasco e 2 vitórias do São Paulo e um empate. Esse empate foi um 0-0 lá em 2023, no segundo turno, onde o Léo Jardim pega um pênalti do Lucas Moura. Não sei se vocês lembram, mas vou passar o lance aqui. Tá, relaxa. Né? Aí, após isso, em 2024, no primeiro turno, na estreia do Rafael Paiva, o Vasco ganha do São Paulo de 4-1 com o show dos garotos da base do Vasco. Ali o Vasco dá uma virada de chave enorme. Tipo assim, São Januário vazio, vai no jogador e vai no tudo. O Vasco foi lá, aplica uma virada no São Paulo, ganha de 4-1. Após isso, no segundo turno, o Vasco vai lá, perde para o São Paulo, no Morumbi. Né? No segundo turno, o Vasco estava numa decadência, o São Paulo também estava, mas o Vasco deu mole. Não podia dar. Aí foi lá e derrotado no Morumbi. Em 2025, ano passado, no primeiro turno, o Vasco vai no Morumbi e ganha de 3-1. Quebra um jejum histórico, o Vasco por muito tempo não ganhava no Morumbi. Né? E ano passado, inclusive, o Vasco emendou, né, um jogo contra o São Paulo no Morumbi, um jogo contra o Santos, boas, belíssimas memórias para o Vascaíno dentro do Morumbi, né? Por incrível que pareça. Ganhamos lá 2 vezes no ano passado, 6-0 de 3-1. Foi um bom local para o Vasco no passado. Né? E no segundo turno, o Vasco de São Januário perdeu de 2-0 para o São Paulo, num desespero ali que foi a derrocada do Fernando Diniz. O time se perdeu, acho que a confiança ali foi minada, porque, como posso dizer,
O desespero do time não tinha necessidade, mas aconteceu e acabou que confiança decaiu e a vontade também. Pessoal, todo mundo que se poupar a Copa do Brasil também. Bom, em 103 jogos, são 132 gols do Vasco e 155 gols do time paulista, São Paulo. Não é tão equilibrado, mas é um confronto que tem muitas goleadas. Um confronto que tem muito, no seu retrospecto geral, muitos jogos, muitos gols recentes, tanto assim, para São Paulo quanto para o Vasco. Então, não é um jogo aquilo. Para quem aposta, para quem gosta de bet, não sou a favor, mas para quem gosta, é aquele jogo que você joga mais de um gol no jogo. Porque é um confronto que, primeiro que o Vasco ultimamente não vem deixando de tomar gols, né? O Vasco está com uma defesa bem vazada. E São Paulo também tem rendido muitos confrontos de muitos gols. Contra o Cruzeiro foi 4-1 para eles. Então é aquilo, o Vasco vai para cima, o Vasco vai para São Januário buscar a vitória, o Vasco tem que buscar a vitória, isso é a sua casa. Mas o São Paulo também não é um time que é fechado da defesa, assim não. Tá? E é isso. Amanhã, melhor, hoje, daqui a pouco, Vasco e São Paulo, né? Se enfrentarão em São Januário, travando um duelo pela parte de cima da tabela, que o Vasco consiga chegar na parte de cima da tabela, encostar com a vitória de vez ali no G5, que é muito importante para mudar os áreas do time. A torcida está muito caótica, sem a necessidade, né, estar caótica. Né? É muito o Renato Gaúcho frisando muito a briga contra o Z4 e não necessariamente a nossa briga é contra o Z4 esse ano. A gente pode mudar isso. O time falta peças, mas tá lá, tá no meio da tabela por mole individual de quem dificilmente dava mole. Agora tá dando mole todo jogo. E é isso. Um cenário diferente hoje, mas bom, espero que tenha gostado. Obrigado por assistir mais um vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Vamos Vasco. Aliás, importante frisar, né? O outfit de hoje é uma camisa tenebrosa.